Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: no meio da tribulação, somente Deus nos fortalece e permanece conosco. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, toda a nossa desobediência. Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, pela sua presença, pelo seu Espírito, pela sua palavra e por Jesus na nossa vida. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Fortalece-nos no Senhor nesse instante e abre os nossos ouvidos e o nosso coração para que nós possamos aceitar a sua mensagem. Se você notar, quando você está em dificuldade, normalmente a maior parte das pessoas, elas simplesmente desaparecem. E quanto mais, de repente, você pode oferecer, de repente, mais tem pessoas interessadas naquilo que você oferece. E a nossa vida, muitas vezes, ela passa por esses ciclos, onde nós temos mais do que precisamos e muitas vezes nos falta o necessário. Mas tudo isso, muitas vezes, está relacionado não que Deus dê muito ou dê pouco, porque Ele dá o necessário. O problema é que nós, em determinados momentos da nossa vida, nós não vivemos conectados ou não vivemos alinhados aos pensamentos de Deus. Então, ao invés da gente perceber o que está acontecendo e economizar e guardar e muitas vezes pensar no amanhã, não, a gente vive como se o amanhã ele fosse sempre melhor que hoje. E nem sempre acontece isso. Quem poderia imaginar que nós estaríamos numa pandemia? Quem poderia imaginar que estaria tendo esse conflito? Quem poderia imaginar em quantas coisas que aconteceram? Muitas vezes você perdeu o emprego, ou você terminou um relacionamento, ou aconteceu alguma coisa na sua vida, ou uma doença, uma notícia ruim. Quem poderia imaginar? Ninguém. Só que se a gente começar a perceber, quando o pior acontece, poucos são aqueles que vêm para oferecer algum tipo de ajuda. Quando a gente já não encontra mais uma saída, quando a gente está passando necessidade, ou muitas vezes está desanimado, está triste, está pensando coisas, muitas vezes em tirar a própria vida, muitas vezes em jogar tudo pro alto. Só que se a gente notar, quando a gente faz uma simples oração num momento desse, Deus ele se revela em nosso coração e simplesmente traz um pouco de paz, traz um pouco de alívio, traz um pouco de conforto. E a gente acaba percebendo que o único que ficou conosco foi Jesus. E Ele sempre esteve lá. Só que, porém, Deus, Ele, como eu não canso de falar, Ele não vai invadir a vida de ninguém. Ele espera ser chamado, Ele espera ser convidado. Jesus é uma pessoa educada. Diferente do mal, que Ele vai invadir, vai roubar, vai pegar a força, entendeu? Vai criar jogos, vai criar planos para que aconteça o que Ele quer. Jesus não, Jesus ele tem a paciência de esperar que você aceite, que ele tem algo melhor para você. E nesse meio tempo, o único que muitas vezes vai tirar a gente dessa tribulação e vai tirar a gente desse meio é o próprio Deus mesmo. Lá em Filipenses 4, do versículo 11 ao 13, a palavra diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você notar nesse versículo, ele usa uma palavra muito importante. Aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Então a mentalidade que ele tem, sabendo que aquela condição vai passar, é muito importante. Você percebe que ele sabia que Deus estaria com ele na fartura e estaria com ele na necessidade. Ele simplesmente não esqueceu Deus nos momentos de fartura, muito pelo contrário, ele se adaptou. Então, independente do que estivesse acontecendo à volta dele, ele saberia simplesmente de uma coisa: tudo posso naquele que me fortalece. E quantas vezes no momento de necessidade você se lembrou de Deus? Você se lembrou desse poder? Você se lembrou que Jesus existia?
Porque muitas vezes a gente tenta em tudo quanto é lugar, bate em tudo quanto é porta, se humilha em tudo quanto é canto, para depois, lá no fim, quando não tem mais nenhuma alternativa, busca a Deus. Como se Deus não tivesse poder, nem autoridade, nem pudesse mudar a sua história e a sua vida como tem mudado. Muitas vezes eu me lembro de, quando eu me converti, de certa forma me arrepender de não ter feito isso antes. Porque quanta coisa eu não sofri, quanta coisa eu não passei desnecessária. Quantas crenças limitantes eu não tinha dentro do meu coração. Quantas noites não passei muitas vezes chorando, triste, culpando as pessoas, buscando um alguém para ter na vida e depositando todo o amor no próximo, dentro que o outro fosse o amor que eu precisava. Nossa, mas uma bagunça que a gente faz. E toda a nossa cultura à nossa volta, ela colabora para isso. Seja nesses filmes românticos, seja em livros, seja em coisa, ele prega um amor que é totalmente humanizado. Um amor que na primeira dificuldade ele se acaba, ele se estraga. Um amor que muitas vezes agride, um amor que muitas vezes maltrata, um amor que sufoca. Cara, não tem nada a ver isso com o amor de Deus. Que é aquela forma de Jesus olhar e falar, tudo bem, eu tô aqui, se você precisar, você me chama. Como um professor que te oferece enquanto você está fazendo uma prova, ó, se você precisar de alguma ajuda, eu tô aqui. E é justamente isso. E tem um fato que é o mais curioso, permanece conosco. Quantas vezes, quando nós não temos mais o que oferecer, as pessoas não permanecem conosco? Então você nota que a presença de Deus, de Jesus na nossa vida, não está relacionado ao que temos, mas está relacionado ao que somos, a nossa origem. Se você, enquanto pai, enquanto mãe, teu filho faz alguma coisa, ele deixa de ser teu filho? Não. Muitas vezes o que você corrige é o comportamento dele. E essa é a visão que nós temos que ter de Deus. Deus, ele quer que nós corrijamos o nosso comportamento. É tão curioso que se você lá olhar em Êxodo, quando o pessoal estava reclamando que eles estavam com fome, que eles não tinham o que comer, e Deus começou a mandar maná do céu. Deus, muitas vezes, se você notar, ele está mais preocupado com a obediência das pessoas do que propriamente com o fato ou com o que está acontecendo. E ele falou assim, olha, eu vou derrubar o maná, só que não é para vocês ajuntar mais do que um dia, mais do que vocês precisam. O que você acha que algumas pessoas fez? Juntou mais do que precisava. E o que aconteceu com essa comida? Ela estragou. Então a gente nota que Deus está muito mais interessado na obediência das pessoas. Se você olhar Moisés, por que Moisés ele não entrou na Terra Prometida? Porque ele não obedeceu o que Deus disse exatamente. Deus ele não quer falar para você o que você deve fazer, te perguntando como você pode melhorar isso que eu te disse. Não, coloca um toque especial seu. Ele não quer, ele quer que você faça exatamente. Da mesma forma que ele falou, Moisés, toque a rocha. Moisés foi lá e deu uma pancada na rocha. Como se a força dele fosse o que fizesse sair água, e não a obediência a Deus que tivesse feito. Simples assim. Às vezes, a desobediência ela não precisa ser grande coisa, não. Pode ser nas pequenas coisas. Com o tempo, nós viemos nos fortalecendo naquilo que o Espírito nos conta. Nós viemos acreditando na mensagem do que Ele nos diz. E às vezes a gente nota que a tribulação ela acontece para todo mundo. Só que quantas vezes você não viu as pessoas que tiveram junto com você no meio da tribulação, elas saindo dela, e muitas vezes você permaneceu, ou muitas vezes a tua vida ainda piorou mais ainda do que aquelas pessoas, e fica aquele sentimento que Deus te esqueceu. Será que Deus te esqueceu mesmo? Ou será que é a sua vida, o seu comportamento e as formas que você tem pensado e o que você tem acreditado que não tem permitido que Deus trabalhe na sua vida? Se a gente olhar lá em Provérbios 10, versículo 25, a palavra diz assim: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Passada a tempestade, choveu na casa do justo e do ímpio? Com certeza choveu. Qual é a diferença dos dois? O ímpio já não existe, o justo permanece para sempre. O que Deus revela para nós? Que o mal, ele vai vir para os dois. A prova, ele vai vir dos dois. Você está demonstrando para Deus que você entende. Como tem que sair disso? Como que você vai passar? É louvando a Deus. Ainda que tudo não saia como você quer, você vai louvar a Deus, você vai adorar o Senhor, você vai continuar acreditando no Senhor, você vai buscar mais ainda a Deus. E quando tudo isso passar, você vai continuar e você vai permanecer.
E os ímpios, quem são? Todos aqueles que não colocaram a sua esperança no Senhor, colocaram a sua esperança em si mesmos, nos seus bens, nas pessoas, seja no que for, na humanidade, vamos falar assim. Eu coloco a minha esperança em Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei como era viver a minha vida longe de Deus. Eu sei como é viver a minha vida agora em Deus. Eu sei o que diz. Graças a Deus, nunca tive a necessidade de passar necessidade, de falta de alimento, de comida. Mas se a gente for notar que a falta de amor, a falta de carinho, a falta de compreensão também são necessidades, dessa eu fiz uma escola muito grande. Não que as pessoas não me amassem, mas eu nunca me permitisse amar. Não tem pior coisa que você tentar amar uma pessoa que só quer colocar a culpa. Uma pessoa que não sabe ouvir o outro, ela só sabe falar. Só sabe ver os teus interesses, só sabe ver a si mesmo. Como você recebe amor? Como que alguém pode te amar? Eu tinha um hábito muito feio que era culpar as pessoas pelo que eu achava que elas me fizeram, sem dizer para elas o que elas me fizeram. Faz sentido para vocês? Então eu imaginava que alguém deveria fazer tal coisa. Não falava para ela que eu esperava que ela fizesse aquilo. Aí ela não me fazia, porque ela não sabia que ela tinha que fazer e nem que eu queria. Aí eu ia lá e brigava com ela. É que coisa de gente louca. E isso aconteceu de forma recorrente na minha vida por muito e muito e muito tempo. Até que eu descobri uma coisa que era o mais óbvio. Você já disse para as pessoas o que você sente? Você já disse para as pessoas o que você espera? Você já disse para as pessoas que isso muitas vezes te chateia? Esse foi o primeiro passo, dizer para as pessoas. Mas o melhor passo que eu dei foi quando eu aprendi a dizer para Deus o que eu sinto. Porque aí eu parei de desabafar para os outros e reclamar e me frustrar e comecei a aceitar e me adaptar. E saber que as coisas muitas vezes não vão ser do jeito que eu quero, mas a tempestade ela vai passar. Eu não sei o que você tem sentido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as dúvidas, eu não sei como estão as tuas contas, eu não sei como está a tua saúde, o teu trabalho, eu não sei nada. Eu sei que essa tempestade ela vai passar. A diferença é quem vai estar com você nesse meio tempo, quem que vai ser o seu guarda-chuva, em quem que você vai depositar as tuas esperanças. Às vezes, você precisa acordar antes para a vida. Não acordar achando que o problema é o teu currículo, que muitas vezes o problema é o teu corpo, a cor dos teus olhos, a tua classe social. Nada disso é problema. Nada disso. Muito pelo contrário. Só enobrece o tanto que muitas vezes o teu pai e tua mãe lutaram para conquistar todas as coisas. Porque hoje, se alguém tem alguma coisa, você pode ter uma certeza, a maioria... Aliás, todo mundo veio sem ter nada. Uns se dedicaram mais, outros tiveram menos. Uns, ao invés de reclamar, decidiram trabalhar. Outros, muitas vezes, de repente, vão receber uma herança, receber alguma coisa, mas cada um tem o teu papel. Se você pode ajudar de alguma forma outra pessoa, esteja feliz. Esteja feliz. E isso também pouco importa. Se você ficar olhando a vida para o outro e desejando a vida do outro, e invejando a vida do outro, cara, qual é o papel disso? Quanto de Deus tem no teu coração quando você tem esse comportamento? Já disse sobre isso também, e é difícil muitas vezes não ser repetitivo, às vezes nas coisas que falo, porque todos os dias a gente simplesmente liga o microfone e deixa o coração falar. Deixa Deus se demonstrar, deixa novos pensamentos fluir na nossa vida, uma nova vida, um novo pensamento, a adaptação. Você já não ser mais dominado pelos mesmos vícios, pelas mesmas coisas. Olhar além, muitas vezes, do seu relacionamento. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Valorizar as coisas que você já tem. Quem você é. Ainda que não esteja perfeito. Tudo bem, Deus ele vem trabalhando no nosso coração. Deus ele vem tirando as nossas paixões. E vem colocando um amor muito maior. Um amor que dura uma eternidade, não apenas uma vida. Um amor que não é feito de momentos, que não é feito simplesmente de circunstâncias. Um amor que está além de mim e além de você. Um amor que está além de nós. Muito além de nós. Amém? Que Deus ele possa tocar o seu coração de verdade. De verdade. Que você saiba que a tribulação ela vai passar. Que Deus está esperando você simplesmente pedir ajuda.
E talvez a ajuda que Deus vai te dar não é exatamente aquilo que você quer, mas vai solucionar o problema. Às vezes as coisas precisam acontecer não da forma que a gente quer, mas do jeito que Deus quer. E tanto faz. O importante é que Deus esteja conosco. E a gente sabe que Ele sempre vai permanecer. A gente sabe que nós precisamos ter obediência pelas coisas que Ele fala. Sabemos também que muitas vezes nós vamos cair, mas nós vamos levantar. E que a vida sempre vai estar além daquilo que a gente imagina ou sonha. Que não importa a nossa idade, enquanto a gente está vivo, a gente tem propósito. E enquanto a gente tiver condição, vamos amar. Vamos falar sobre Deus para as pessoas. Vamos muitas vezes mandar um versículo, um louvor, uma palavra. A gente compartilha tanta coisa sem sentido, muitas vezes de piada, de coisa. E o que a pessoa precisa que é sério, muitas vezes a gente não fala nada. Não fala nada. Amém? Um bom dia.